podermos nessa manhã cultuar o Senhor. Mais um domingo ter o privilégio de estar aqui na casa do Senhor, para cantar louvores ao Senhor em comunidade e também para compartilharmos da palavra dele. É um grande privilégio poder participar e também poder ministrar a palavra de Deus. Nós estamos sendo ministrados numa série chamada Os 5 Solas. 5 solas que são os 5 pilares da fé, os 5 pilares da fé cristã, que são somente, os 5 somentes, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a fé, somente a graça e glória somente a Deus. Quão importante é entendermos as bases que dão fundamento para a nossa fé, aquilo que é o nosso norte, aquilo que é o nosso parâmetro. E na semana anterior, o pastor ministrou sobre somente a Escritura, ensinando para a gente que a Bíblia é a única fonte na qual nós temos a instrução da nossa fé. Que a Bíblia, ela nos dá todos os parâmetros que nós precisamos para a nossa fé. É ela quem diz como a nossa fé deve ser conduzida. Ela é a fonte original da fé. E isso, para nós, tem que ser o nosso pilar. Porque nós ouvimos tantas coisas. Hoje, o que não falta é informação no nosso tempo. E o problema maior é que, muitas vezes, essa informação vem de outras fontes. E muitas vezes confunde a nossa fé. Mas nós fomos ensinados que a palavra de Deus, ela é a fonte original na qual nós devemos buscar todos os dias. E qualquer coisa que for dita a respeito de Deus deve estar baseada nela. Deve ser extraída dela. E hoje nós vamos compartilhar sobre o segundo solo, sobre somente Cristo. E eu quero compartilhar com vocês, eu quero responder a vocês 4 questões dentro dessa mensagem. Primeira delas, todas as religiões levam a Deus? Fiquem tranquilos, gente, eu não vou ser polêmico não, tá? Segunda dela, por que só Jesus é o elo entre Deus e a humanidade? Terceira, por que Jesus de Nazaré é o Cristo? E a quarta, por que Jesus é o fundamento da nossa fé? Queria que vocês, junto comigo, fechassem seus olhos e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai querido, nós nessa manhã estamos diante da Tua palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ser ensinados por Ti, Senhor. Por isso, nessa manhã, ó Pai, fala conosco, molda os nossos corações, Senhor. Nos ensina a Tua palavra. Ela é a verdade. Nos ensina, Senhor, para que nós possamos viver baseados na Tua palavra. Nós oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, então vamos lá. Todas as religiões levam a Deus? Muitas vezes nós ouvimos essa frase. Não, mas todas as religiões levam a Deus. Será? Essa frase ela foi baseada num ditado romano, por causa da Pax Romana, que eram as estradas que Roma construiu durante o seu império. Roma, ela construiu
no período do império dela, estradas por todos os lugares aonde era do seu domínio. E no caminho dessas estradas tinham soldados romanos. Porque naquele período principalmente período de Jesus, era muito perigoso viajar. Tinham muitos ladrões no caminho, criando emboscadas. Por isso mesmo que a gente vê Jesus contando a história do bom samaritano. Do homem que foi espancado e assaltado e largado quase morto à beira da estrada. Porque era muito perigoso. Mas no Império Romano, eles construíram essas estradas e se tornou mais seguro viajar. Até ajudou na expansão do Evangelho, da pregação do Evangelho. E por conta dessas estradas que foram feitas e dessa segurança, surgiu-se o ditado: todos os caminhos levam a Roma. E ao longo do tempo isso foi mudando, e aí chegou-se num ponto em que todas as religiões levam a Deus, utilizando-se do mesmo ditado. Só que o que aconteceu? Nesse período, outros povos foram sendo evangelizados, foram ouvindo sobre as boas novas, e ouvindo dessas boas novas, muitas coisas foram acontecendo por conta da sua própria experiência pessoal de vida. Então, começou-se a colocar a experiência pessoal junto com o Evangelho. E o Evangelho começou a criar uma variação nela. Só baseado na Bíblia, existem mais de 5.000 religiões. Só baseadas na Bíblia. Só que o que acontece? As pequenas variações foram criando novos escritos. Os escritos que explicam as religiões. Cada uma a sua religião, cada religião tem o seu livro. E a Bíblia, ela foi começando a entrar em desuso. Porque o importante é você entender como a nossa religião funciona. E isso, muitas vezes, por uma dificuldade de diferenciar um dogma de uma doutrina. Que até certo ponto, elas são bem parecidas em seu significado. Mas a doutrina é um ensinamento que a Bíblia ensina. Só existe um Deus. Isso é uma doutrina. Isso não muda. Já o dogma é o regimento interno de uma religião. Como nós acreditamos, como nós fazemos. Na nossa religião, homem só pode usar terno. Homem só pode vir de calça comprida, não pode usar bermuda. Mulher só pode usar saia. Isso é um dogma. É um regimento interno de como nós conduzimos a nossa fé. E isso, cada religião tem a sua. Só que, por conta dos dogmas, por conta do regimento interno de cada religião, passa-se a não mais se valerem da Bíblia, do que a Bíblia diz, e sim daquilo que a sua própria religião diz. Só que, quando a gente olha para esse ponto, a gente precisa pensar: o que é que separa o ser humano de Deus? Bom, o que separa o ser humano de Deus é o pecado. O pecado que separa o ser humano de Deus. Isaías 59 vai dizer que: mas as suas maldades separam vocês de Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso, ele não os ouvirá. Só que isso nós só sabemos porque a Bíblia diz. Nós só sabemos que é o pecado que nos separa de Deus porque a Bíblia diz. Só que se nós saímos das Escrituras, nós podemos dizer qualquer coisa. Qualquer coisa pode ser ensinada. Só que nós, quando olhamos para a Bíblia,
nós aprendemos quem foi que pecou. Então, já que é esse pecado que nos separa de Deus, ou que separa o ser humano de Deus, quem pecou? E a Bíblia mesmo responde: todos pecaram. Romanos 3, todos pecaram. E por causa do pecado, lá de Adão e Eva, o pastor falou sobre isso hoje, e falou também na outra mensagem, de Gênesis 3, falando sobre o pecado lá no jardim, que todos nós já conhecemos a história, mas é importante nós nos lembrarmos que Deus colocou Adão e Eva no jardim e ali Ele falou: vocês podem comer de todas as árvores, menos da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem, vocês morrerão. E a serpente, Satanás, induziu Eva a comer do fruto, que induziu Adão a comer do fruto, e eles pecaram. E por causa disso, toda a humanidade, a partir daí, nasceram nesse pecado. E por conta disso, nós sofremos uma separação de Deus por causa já daquele pecado. Nós também estamos sujeitos ao sofrimento humano que não existia lá no jardim, e também à morte, que também não existia lá no jardim. E aí a gente entra no ponto de que quem pode nos unir a Deus? A religião pode nos unir a Deus? Não, o importante é eu ter uma religião. Contanto que você tem uma religião, está tudo certo. Bom, se nós formos olhar segundo as Escrituras, a Bíblia, na qual fala a respeito do Deus Criador, não é a religião que nos une a Deus. Será que é a igreja que nos une a Deus? Porque o importante é estarmos na igreja. Se eu vou na igreja, está tudo certo. Mas se a gente olha para a Bíblia, também não é a igreja que nos une a Deus. Bom, então será que é fazer o bem? Porque, se Deus é bom, quem faz o bem, então está aqui com Deus. Né? Temos que fazer o bem, então você faz o bem é o suficiente. Se nós olhamos para a Bíblia, também não é isso que nos une a Deus. Então, o que nos une a Deus? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 1 Timóteo, no capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Primeira Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e versículo 6. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Que diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Vamos ler novamente. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu sua vida para comprar a liberdade de todos. Então, segundo a Bíblia, só um que pode nos unir a Deus, e é Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele que deu a vida para comprar a liberdade de muitos. Mas por que Jesus, então, é esse elo entre Deus e a humanidade?
Lá em Gênesis 3, quando o pecado entra no mundo por causa de que Adão e Eva comeram do fruto que não deveriam ter comido, ali o homem é separado de Deus. E ali também acontece o primeiro sacrifício, porque eles viram que eles estavam nus e Deus os vestiu de pele de animal. Isso Gênesis 3, versículo 21. E dali, a partir dali, a gente vê que começa-se a ter sacrifícios de animais para cobrir o pecado do ser humano. Romanos 6 diz o seguinte: o salário do pecado é a morte. Qual pecado? O pecado grande, o pecado grave ou qualquer pecado? Bom, qualquer pecado. O salário do pecado é a morte. E foi essa a instrução que Deus deu já para Adão e Eva. Olha, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque o dia que vocês comerem, vocês morrerão. E eles desobedeceram. E a desobediência é um pecado. O salário do pecado é a morte. Para mostrar a gravidade do pecado. Uma vida por uma vida. Quando o povo estava escravo do Egito, o povo de Israel, e Deus os liberta, Deus estabelece a forma como eles deveriam viver em sociedade. E dentro disso, Deus também estabelece ali como seria o sacrifício. Olha, vocês vão sacrificar um animal para purificação dos seus pecados. Só que esse sacrifício ele era provisório. Esse sacrifício de um animal, ele não era o sacrifício definitivo. Por quê? Gênesis 3,15, quando Deus sentencia a serpente, ou o próprio Satanás, ele diz assim: colocarei inimizade entre você e a semente da mulher. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ali, Deus já estava falando sobre Jesus, sobre o Messias. Aquele que seria dito por João Batista, quando estava batizando em João 1. Vejam, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, quando vê Jesus, ele diz isso, já simbolizando, ele é o sacrifício. Ele é o sacrifício que não só vai nos cobrir dos nossos pecados, mas ele é aquele que vai vencer o inimigo que nos conduziu para o pecado, que é Satanás. E Romanos 5 diz: por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores. Mas por causa da obediência de uma só pessoa, muitos serão declarados justos. Jesus Cristo foi esse que se sacrificou para que todos aqueles que crerem nele se tornem justos diante de Deus. Ele não só foi o sacrifício que nos cobriu do nosso pecado, ele foi o sacrifício que venceu a morte e nos deu a vida. Só que por que esse Jesus é o Cristo? Esse Jesus que a Bíblia diz, esse Jesus que viveu há 2000 anos atrás. Pesquisando, gente, existem mais de 300 promessas na Bíblia do Antigo Testamento para falar a respeito do Messias que se cumpriram em Jesus. Porque o Messias não era qualquer um, não poderia ser qualquer um. Eu fico imaginando, e ontem eu conversando em casa com a minha esposa, quando Deus sentencia a serpente,
e fala que a semente da mulher vai lhe ferir a cabeça, eu fico imaginando, logo na sequência, nasce Caim e Abel. E os dois levam a oferta ao Senhor, e Deus se agrada da oferta de Abel, mas não da de Caim. E Caim vai lá e mata Abel. Eu fico pensando, Satanás já estava preocupado. Ele falou, vai que é esse. Deus se agradou dele, vai que é esse que vai me ferir. Da mesma forma aconteceu com Moisés, que quando nasceram os bebês daquela geração, o faraó mandou matar os bebês, porque dali viria o libertador do povo. Mas ainda assim não era Moisés. Na dúvida, será que era Elias, o grande homem de Deus? Mas também não era ele. Mas, então, por que Jesus? Por que era o Jesus de Nazaré? Aquele que até o povo ali de Jerusalém dizia, será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas algumas das promessas referentes ao Messias que se cumpriram, eu trouxe aqui para vocês. Não as 300, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Não vai ser 300. Não vai ser, pode ficar sossegado. Mas o porquê que Jesus de Nazaré, o filho da Maria e do José, é o Cristo. Primeiro, porque havia uma promessa que o Messias seria descendente de Abraão. Jesus é descendente de Abraão. Mas também ele tinha que ser descendente de Davi. Jesus era descendente de Davi. Isso está em Gênesis 12 e 2 Samuel 7. Também tinha a promessa de que o Messias nasceria de uma virgem. Isaías 7,14. Jesus nasceu de uma virgem. Jesus nasceu de uma virgem. O Messias, ele seria chamado Emanuel, Deus conosco. Jesus era o Emanuel. O Messias realizaria muitos milagres. Isaías 35. E é interessante que quando a gente vê João 11, João Batista está preso, e aí ele pede para os seus discípulos, vai lá e pergunta para ele, se de fato é ele mesmo quem a gente estava esperando, ou se a gente tem que esperar por outro. O mesmo João que tinha falado lá atrás, vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e em algum momento duvidou. E Jesus fala para ele, diga a João Batista, que os cegos vêm, os coxos andam, e as boas novas estão sendo pregadas. Jesus estava fazendo referência a esse texto, Isaías 35, para dizer, olha, eu sou o Messias, está se cumprindo em mim o que foi dito lá atrás. Mas também diz que o Messias seria rejeitado e sofreria. João 1 também vai dizer isso. Ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Vai dizer, vocês não entenderam o tempo da visitação do Senhor. Jesus sofreu, e não foi pouco. Também tinha a promessa, Salmos 22, de que ele seria crucificado e abandonado pelos seus seguidores. Jesus foi crucificado e abandonado pelos seus seguidores. Diz também que dele não seria quebrado nenhum osso, que era padrão nas crucificações, porque a crucificação demorava para a pessoa morrer. E para que fosse mais rápido a morte, eles vinham e quebravam a perna, ou quebravam o osso da pessoa que foi crucificada para que ela morresse mais rápido. Jesus ficou 6 horas ali pregado, e dele não foi quebrado nenhum osso, para se cumprir
aquilo que já havia sido escrito sobre o Messias. Também diz que o Messias ressuscitaria dos mortos. Bom, nenhum daqueles grandes homens de Deus lá atrás ressuscitou dos mortos. Mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Essa promessa estava em Salmo 16 e Isaías 53. Também diria que havia a promessa de que o Messias traria salvação e perdão dos pecados. Isso em Daniel 9 e em Isaías 53. Ninguém foi capaz de cumprir todos os requisitos para ser o Cristo, o ungido, o Messias esperado, a não ser Jesus. Só Jesus cumpriu tudo que era necessário para que se comprovasse que o Messias era Ele. E por que Jesus é o fundamento da nossa fé? Tudo que foi escrito falava sobre Ele, desde o Gênesis. Tudo que foi escrito de instrução ao povo já falava sobre Ele, sobre Jesus. Jesus é a base fundamental que a nossa fé se apoia. Jesus é o centro de toda a história bíblica. Nele se cumpre todas as Escrituras. Jesus é o alicerce da nossa fé. Imagina, nós vamos construir a nossa casa, nós precisamos construir ela sobre uma base sólida. Jesus é essa base. A nossa fé precisa ser construída sobre Ele, sobre seus ensinamentos. Caso contrário, será como construirmos a nossa fé sobre areia. Virá a tempestade, virão as chuvas e ela desabará. Mas se nós firmarmos a nossa fé sobre Jesus, pode vir a tempestade, pode vir o vento, pode vir a dificuldade, nós sempre teremos esperança, porque Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa base, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. João, capítulo 1, vai nos falar sobre Ele. Eu gostaria que vocês abrissem comigo João, capítulo 1. Eu já estou encerrando. João, capítulo 1. João, capítulo 1, dos versículos de 1 a 5. Fala sobre Jesus como fundamento. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Está falando sobre Jesus. Sem Ele, nada que foi criado teria sido criado. Todas as coisas foram criadas por causa dele. Ele estava desde o princípio. E nós precisamos compreender como igreja, como cristãos, nos quais nós nos chamamos, cristãos, que Jesus é o centro de todas as coisas. Jesus é o único que pode nos ligar a Deus. Isso porque nós olhamos e achamos muitas vezes
que não é somente Ele. Só que nós cremos no Deus Criador. Nós cremos no Deus que criou todas as coisas. Só que esse Deus que criou todas as coisas, só é falado sobre Ele aqui. Só aqui que é contado a história sobre esse Deus Criador. E aqui está dizendo que Jesus estava com ele desde o princípio. O princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Jesus Cristo. Por isso, irmãos, nós precisamos, na nossa caminhada, olhar para Jesus como a nossa referência, como nosso maior exemplo de fé. Nós precisamos seguir em obediência a Ele, entendendo que Ele se sacrificou pelas nossas vidas. E se não fosse o sacrifício dele, nenhum outro sacrifício seria suficiente para nos dar a vida eterna. Mas foi o sacrifício dele que nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus. Foi o sacrifício de Jesus, não foi o sacrifício de outro. Muitos outros homens e mulheres se sacrificaram, mas tudo para dar glória a Ele. Tudo por causa que o sacrifício dele representou todas as coisas. Por isso nós precisamos buscar ter um relacionamento com Jesus no nosso dia a dia. O autor e o consumador da nossa fé. Nós precisamos buscar todos os dias, irmãos, orar ao Senhor. Nós precisamos buscar todos os dias ler a palavra de Deus e aprender mais sobre ela. Porque Oséias disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe faltou conhecimento. Informação lá fora tem muitas. O problema é qual informação é verdade. Hoje o pastor falava aqui na escola bíblica. As pessoas estão procurando saber qual que é o falso. O que é o falso? Na verdade, para conhecer ou reconhecer o que é falso, nós precisamos conhecer o que é verdadeiro. Não tem outro jeito, irmãos. Para nós reconhecermos quais são as informações que estão sendo passadas, informações falsas, nós precisamos da informação verdadeira. E essa informação nós só conseguimos por meio da palavra de Deus. E ela vai nos ensinar muito mais, para nos mostrar que Jesus é o Senhor. Por isso nós precisamos ter em mente e clareza, ter a clareza de que somente Jesus é o Cristo, fundamento da nossa fé. E qualquer outro fundamento é um fundamento falso. Jesus Cristo é o único na qual nós precisamos nos apoiar. Feche seus olhos, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós acreditamos e confiamos na Tua palavra. Nós cremos que Jesus Cristo é o Senhor, enviado por Ti, Filho obediente ao Senhor, que morreu para que nós pudéssemos receber a vida eterna, para que nós novamente pudéssemos ser ligados a Ti, Senhor. Só há um Deus e só há um mediador entre Deus e a humanidade. Esse mediador é Cristo, o nosso Senhor Jesus. Por isso, Pai, nessa manhã, confirma nos nossos corações a fé no Senhor Jesus, o nosso Salvador, o único e suficiente Salvador. Ajuda-nos, Senhor, na nossa caminhada, no dia a dia,
a olharmos para Jesus como a nossa referência, porque Ele não só se sacrificou para morrer para nos salvar, mas Ele nos instruiu como nós devemos viver. E a Tua palavra fala sobre Ele desde o início, Pai. Então, Senhor, nos ajuda na caminhada a vivermos uma vida que glorifique ao Senhor, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E nos ajuda, Pai, a sermos sal e luz, por meio da referência de Jesus, para todos os outros que convivem conosco, para todos os outros, Pai, nas quais não Te conheces, Senhor. Que a Tua verdade, Pai, seja de fato conhecida no meio do Teu povo, porque é a verdade que liberta. E que por meio do Teu povo a Tua verdade seja conhecida no mundo, Senhor. Cristo é o Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, e oramos em nome desse que é o nosso mediador, em nome de Jesus. Amém.